Nós temos aprendido aqui, né, com o passar dos dias, através de pessoas que pregam, através dos louvores, dos testemunhos, que para que aconteçam milagres tem que existir adversidades. Toda ocasião que nós podemos resolver, dificilmente Deus vai agir. Até porque Deus, ele é tão zeloso, que Deus só permite que a gente passe por dificuldades até onde a gente possa suportar. Amém? Eu quero reformular a minha fala. Deus permite que a gente passe por tentações somente até onde nós podemos suportar. É o que diz em Coríntios. Não nos sobreveio tentação alguma, tá? Além da que pudéssemos suportar, tá? Então, quando se trata de provação, Deus sabe onde e como nos provar. Agora, a tentação, Deus permite que ela atue contra nós até o nosso limite. Deus conhece a nossa estrutura. Deus conhece a tua estrutura. E Deus não vai deixar com que Satanás tente você até que você não suporte. Não, normalmente, quando nós erramos, quando nós passamos por alguns problemas e cedemos a algumas tentações, é porque aquilo já estava latente em nós. É porque a gente começou abrindo a porta. Amém? Porque a intenção do diabo é essa, nos tentar para nos reprovar. Toda vez que você está sendo tentado, está passando por um problema, não confunda provação com tentação. Toda vez que você está passando por um problema e o objetivo desse problema, você já percebe que é te afastar de Deus. E quando eu falo problema, não é só problema daquele tipo de problema que você já vê estampado, problema. Não. Olha, um relacionamento que você quer muito, mas esse relacionamento, ele mostra para você que ele pode te afastar de Deus. Ele não vai se transformar numa aprovação, ele vai se transformar numa tentação. Porque a tentação tem o objetivo de nos afastar de Deus. Agora, quando estamos passando um problema, que percebemos que esse problema está nos levando para o quarto, está nos trazendo para a igreja, está nos impulsionando a orar, está nos levando a tomar mais cuidado com o que falamos. Não é uma tentação, é uma provação. Enquanto o diabo ele te tenta para te reprovar, Deus ele te prova para te aprovar. Esse é o objetivo de Deus, quando permite que passemos provas. E todos nós passamos e vamos continuar passando provas. Tem jeito não. E essa não é uma má notícia, é uma boa nova, é uma boa notícia. Porque quanto mais prova nós passamos, mais bênçãos recebemos. Quanto mais somos provados, mais somos aprovados. E o crente aprovado, ele entende bem todas as coisas. É o que diz em Coríntios, capítulo 2, versículo 15. Que o crente espiritual, ele discerne bem todas as coisas. De ninguém ele é discernido, ninguém fica julgando a vida dele, porque ele é espiritual. Ele entendeu que aquela provação que está contra ele porque está dificultando algo na vida dele, mas está levando ele para a oração, para a leitura, para um compromisso maior com Deus. Você já viu, eu não sei se vocês já ouviram a história do sushi, que por volta de 1920, ele era comercializado na Inglaterra, vinha do Japão, né? A carne do atum, né? Vinha para a Inglaterra, ia para a Inglaterra, mas chegou um dado momento que o sushi começou a ficar borrachudo, e o pessoal começou a reclamar da carne, da textura. E os japoneses, então, o que eles faziam? Eles pegavam lá em alto mar, temperaturas muito baixas, e traziam no navio.
E quando chegava na hora de mexer, de preparar e depois mandar para fora, mandar para a Inglaterra, a temperatura mudava. Havia uma alteração de temperatura. Então eles fizeram várias tentativas e nada resolvia. Chegava fora do Japão, o pessoal ia comer e a carne não era boa, não era igual. Porque ficava muito tempo exposta, fora da água. Fizeram várias tentativas, mas por volta de 1920, um inglês, ele fez bastante experiência, e ele falou, não adianta trazer o bicho vivo, porque também vai ficar em outra temperatura. Se abater lá e trouxer, a temperatura vai chegar aqui também, em outra temperatura, e também ele vai ter já sido sacrificado muito tempo antes. E ele pensou, e qual foi a ideia dele? A ideia dele foi fazer o seguinte: tragam o peixe vivo dentro de um tanque, mas para que esse peixe chegue aqui em alta performance, como se ele estivesse em alto mar, coloque um tubarão no tanque. E eles colocaram um tubarão no tanque. E quando colocaram um tubarão no tanque, esse atum viajou o período todo se movimentando, porque o tubarão estava o caçando. E ele se movimentou o tempo todo. Isso é uma provação. Sabe quando você está querendo fazer algo em algum lugar e de repente apareceu a oportunidade de uma promoção e apareceu um concorrente à sua altura ou mais capacitado que você? Aí você fala, só pode ser o diabo. Às vezes não. Às vezes é Deus colocando um tubarão no tanque para nós nos mexermos e começarmos a nos preparar melhor. Na igreja acontece muito isso. Na música, louvor, ministério. Tem gente que 72 anos, eu sou pastor, e o menino chegou agora aí, já está pregando. Não é? A questão é, muita gente acabou se acomodando. E aí confunde uma provação com tentação, uma tentação com provação, não entende mais. Então, às vezes, a provação que nós estamos passando é o tubarão que está atrás de nós, dentro do tanque. Tá? E a intenção desse tubarão, nesse caso, não é nos matar, não. É nos manter vivo, ativo, em forma para servir a Deus com excelência. Servir a Deus com excelência. Amém? Quando Débora e Baraque derrotaram Sísera e Jabim, eles foram para a guerra, em Juízes capítulo 4 e 5, eles foram para a guerra, e o interessante é que eles não precisaram lutar, porque no capítulo 4 eles vão para a guerra, mas no capítulo 5 de Juízes, ali está o cântico de Débora, e no cântico nós vemos como que eles venceram os seus inimigos. Não existiu ali uma guerra, uma espada. Não, ela apenas obedeceu a Deus. E foi contra os inimigos, no capítulo 4. Mas não mostra como foi vencida a guerra. Mas no capítulo 5, quando ela louva a Deus com seu cântico, ela fala: Deus bradou dos céus, enviou chuva, inundou o ribeiro de Quizon. Ou seja, aonde havia já um ambiente que antigamente era inundado por água e estava seco, os inimigos acamparam ali. Débora e Baraque se levantaram para lutar com o exército de Israel, e durante a noite Deus mandou uma chuva isolada e inundou aquilo de novo e afogou os inimigos. Mas aí o povo novamente se acomodou. E no capítulo 6 de Juízes, quando começa o capítulo 6, nós vemos a história de um homem chamado Gideão. E nos primeiros versículos já vai estar escrito assim, olha. Quer ver? Eu vou ler para vocês.
Porém os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. Quantos anos? 7 anos. Isso. Já estavam há 40 anos. Se você ler o último versículo do capítulo anterior, dizia: a terra sossegou por 40 anos. Débora e Baraque venceram sem guerra 40 anos. Nesses 40 anos, o tubarão saiu do tanque. E aí o povo de Israel sossegou 40 anos. Sossegou em termos físicos, mas espiritualmente declinou. Voltaram a adorar deuses estranhos. E no capítulo 6, versículo 1, diz que os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. E Deus os entregou na mão dos midianitas por 7 anos. 7 anos. Tá? E quando estamos nesse livro de Juízes, isso aqui aconteceu por volta de... O período dos juízes, para que vocês tenham uma ideia, durou 350 anos. De 1380 a 1050. Logo após a morte de Josué. Por volta de 1440 o povo estava no Egito. O povo estava no deserto. Moisés estava escrevendo o Pentateuco, os 5 livros da lei. Josué introduz o povo na terra por volta de 1400 e quase 1500, quase 1300, perdão. Nesse período, Josué morre, mas não faz o que Moisés fez. Moisés o preparou para assumir o seu lugar. Josué não deixou o líder, não deixou ninguém preparado. E agora, este povo está vivendo um período chamado período dos juízes. Por quê? Porque não tinha uma liderança. E os inimigos vieram, porque o povo sem liderança se corrompeu. Aí Deus levantou Otiniel, depois levantou Eude. E nós chegamos aqui no capítulo 6 com a mesma história. Porque esse povo, durante esse período de 350 anos aproximadamente, eles viviam um ciclo vicioso, um ciclo em que era pecado, sabe? Pecado, idolatria, arrependimento e livramento. Aí depois vinha de novo pecado, idolatria, arrependimento e novamente livramento. Nesse período de 1380 a 1050, essa passagem que eu estou falando aqui aconteceu por volta de 1200 antes de Cristo. Foi a época em que Deus levanta esse homem chamado Gideão. Gideão, se você for ler a história de Gideão, você vai ver que Gideão era um improvável. Gideão morava em Ofra, um vilarejo. Era da tribo de Manassés, a menor tribo de Israel. O seu pai, Joás, era um homem que tinha ali um estilo de vida simples. A família dele era a menor da tribo de Manassés. Família é menor da tribo de Manassés, a tribo de Manassés a menor tribo de Israel. A região, o vilarejo era o menor da região, e ele era o filho mais novo da família. Na cultura hebraica, o mais novo jamais falaria. O mais novo jamais teria oportunidade de opinar. Não teria oportunidade de opinar de forma alguma. Ele era um homem comum, como nós somos, pessoas comuns. Não temos nenhum destaque, nenhuma pompa. Tá? Nós não temos nada que, sabe, nos eleve acima de outras pessoas. Somos pessoas comuns. Não somos ninguém aqui é um senador, um presidente da república. Não, somos pessoas comuns. Tá? Ele era o menor da casa, diga assim, o menor da casa.
Diga assim: inseguro, medroso e escondido. Menor da casa, inseguro, medroso e ainda estava escondido, como toda a nação de Israel. Porque nesses 7 anos, dentro desse ciclo vicioso, pecado, opressão, arrependimento, livramento, tá? Eles, durante 7 anos, estavam vivendo horrores. Porque todos os anos, eles plantavam. Quando a plantação estava perto de ser colhida, os midianitas ficavam só de olho. Esses midianitas, nessa época, tinham um exército de 15 mil homens. Quantos mil? 15 mil homens. Eles aguardavam Israel plantar, cuidar, antes da colheita. 15 mil homens invadiam os territórios de Israel. Levava tudo. Levava tudo, grão, cereal, ovelha, jumento, boi. Levava tudo. Tanto que, durante 7 anos, todos os colonos, aqueles que plantavam e não colhiam, de medo, já haviam preparado covas nos barrancos. Porque de longe eles viam aquela multidão como gafanhotos vindo. Eles deixavam tudo para trás e entravam nos buracos para preservar a sua vida. Quando saíam de lá, não tinha mais nada. Estava tudo perdido. Gideão, o menor da casa, medroso, inseguro, gente comum, gente igual a gente. Ele resolve, antes da invasão, ele resolve separar um pouco de trigo, sabendo que ia acontecer novamente. Afinal de contas já aconteceu durante 7 anos, vai acontecer de novo. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar um punhado de trigo antes que eles venham. Tá? Ele aprendeu com a situação, ele aprendeu com a adversidade, ele aprendeu com a observância, porque quem não aprende depende. Diga para quem está ao seu lado: quando você não aprende, você depende. E o que ele fez? Ele fez aquela frase que eu aprendi e falo sempre para vocês: ele se adiantou, porque quem se adianta, governa. O que ele fez antes da invasão? Pegou um punhado de trigo, levou para o lagar. O que é lagar? Lagar é onde se colocava a uva para se pisar e extrair o suco. Colocou o trigo no lagar, sem se preocupar se ia estragar ou não. Que ele falou assim: vão roubar tudo de novo, vão tirar tudo de Israel, mas a minha família vai ter mantimento para o dia seguinte. Glória a Deus. Ele já começou um processo de superação aí. Quando ele falou: eu aprendi, então eu não dependo mais dos outros, eu vou agora agir segundo aquilo que eu aprendi. Glória a Deus. Aleluia. O que Deus me impulsiona para dizer aqui é isso: as lutas que você está passando estão treinando você para deixar de dar testemunho das pessoas e começar a dar os seus próprios testemunhos. Glória a Deus. As lutas, os desafios que você tem enfrentado ultimamente estão treinando você para que você cresça e comece a administrar um pouco melhor as bênçãos que Deus tem te dado. Porque às vezes é muito legal a gente subir aqui, pregar, cantar, falar, é algo que aconteceu em tal lugar, em tal país, em tal época, como aqui é do Tubarão que eu acabei de falar. Mas melhor ainda é quando a gente aprende com a prova, para não depender de ninguém a não ser do Senhor para nos dar vitória. Então, ele está lá malhando trigo no lagar. Trigo é sinônimo de alimento. Alimento, pão,
Sabe? É sinônimo de palavra. Palavra é sinônimo de Cristo. Cristo é salvação para aquele que confia nele. Então, ele está ali, malhando trigo, com medo de chegar um soldado midianita. Mas, de repente, de repente, ele está lá, malhando trigo, pisando trigo. Tinha um garfo de 3 dentes. Tinha que esperar o vento forte, porque ele tinha que pisar o trigo. Ele pegava um pedaço de pau, porrete, e ele batia no trigo, e batia muito, batia mesmo, socava o trigo. Depois esperava o vento. Quando o vento estivesse forte, ele pegava aquele garfo feito de madeira, enfiava embaixo do trigo, aproveitando o tempo, jogava o trigo para o alto. O vento se encarregava de levar a palha para um lado, e o trigo, a semente, caía no chão. Glória a Deus. Então ele estava trabalhando o trigo no lagar, e ele com medo de um midianita chegar. Quando ele menos espera, ele olha do lado, e debaixo de um carvalho, de uma árvore, alguém olha para ele e fala assim: ei, o Senhor é contigo, varão valoroso. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. No capítulo 6, versículos 11 e 12, acompanhem comigo, glória a Deus. Então o anjo, olha aí, o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o pai de Gideão, a Biesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Glória a Deus. O interessante é que quando Deus fala: o Senhor é contigo, varão valoroso, Ele está contrastando a própria visão que Gideão tinha dele mesmo. Sabe, assustado, com medo, escondido. Ou seja, eu estou aqui tentando livrar um pouco para minha família, porque eu não vou mais esperar por ninguém. Eu aprendi que todo ano eles vão voltar, mas eles podem levar quase tudo, mas eu na minha casa vai ter, porque eu aprendi para não depender dos outros. Aleluia. Então ele estava assustado. Aí chega o anjo do Senhor e fala: você é varão valoroso. Irmão, olha o contraste. Ele achando que é um covarde, que é um ninguém, que é um inseguro, que está se escondendo, medroso, e de repente vem Deus e fala: não, você é um varão de valor. Glória a Deus. Com isso, Deus quer que você entenda que você não é fraco por estar sofrendo na provação que você está, que você não é fraca por estar sofrendo, sabe, no momento que você está vivendo. Não, Deus manda falar para você que diante do que você está passando, você é valoroso, você é valorosa. Aleluia, porque você está superando, lidando com isso, e você está vencendo. Glória a Deus. Você está vencendo. E não tenha uma visão ampliada de si, mas também não precisa ter uma visão tão reduzida de si. Sabe, tem gente que tem uma visão reduzida de si ao extremo. Eu não sou, eu não posso, eu sou um bicho, eu sou um verme. Misericórdia, gente. Aí quando os outros ofendem, acha ruim, mas a pessoa pensa isso de si. Deus não chamou verme, não. Deus não chamou um coitado, uma coitada, não. Talvez você está pensando que é, mas Deus manda te falar que você tem valor. Você tem valor, glórias a Deus. Então quando Deus fala varão valoroso, está contrastando com aquilo que ele pensava de si mesmo. Sabe? Só ele teve coragem. Está todo mundo enfiado nas montanhas, mas ele teve coragem. Ele superou. Diga assim: Gideão é um exemplo de superação. Então vamos lá. O que Gideão superou? Primeiro, sua baixa autoestima. Sua baixa autoestima, tá? Versículo 15 e 16, coloca lá para nós, por favor. Olha aí. Então disse, versículos 15 e 16, tá? É Juízes 6, versículo 15 e 16.
Isso, 15 e 16. E só vou usar esse texto, tá? Ele disse: ah, Senhor meu. Olha aí, Deus falou, você é valoroso. Aí no versículo 15 ele diz: Senhor meu, como que livrarei Israel? Porque Deus falou, você é varão valoroso, vai nessa tua força, porque você vai livrar Israel. E ele diz: Senhor, como eu vou livrar Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, eu o menor da casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: portanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Então ele superou sua baixa autoestima. Ah, eu sou menor, eu sou mais pobre, eu não sei, eu não posso, eu não tenho, eu não consigo. Quem sou eu? E Deus dizendo: não, você está pensando que você não tem, que você não pode, que você é pobre, que você é qualquer um. Mas para mim você é diferenciado, você é diferenciada. Aleluia, eu te chamei e eu serei contigo. Então você pode ir, levanta a tua cabeça, não se pare de se considerar um nada, porque eu não chamo nada, eu chamei alguém cujo eu já vi o coração e a capacidade. Glória a Deus. Deus conhece a tua capacidade. Deus conhece a tua capacidade, a tua ousadia. Glória a Deus. E Deus vai te usar para algo muito grande. Deus vai te usar para algo muito grande. Então ele superou, em primeiro lugar, a sua baixa autoestima. Queria convidar você a acordar amanhã cedo. Diga amém. Sabe se vai acordar não, irmão? Pelo amor de Deus, quero te ver. Acorda amanhã cedo. Quando for olhar no espelho, olhe para o espelho e fala assim: Deus é na minha vida. Embora eu não me ache tudo isso, Deus disse que eu tenho valor. Se Deus diz que eu tenho valor, não importa o que digam de mim. Aleluia, glória a Deus. Comece seu dia assim. Olha no espelho e se veja diferente. Se veja diferente. Aleluias. Eleve, sabe, acabe com essa baixa autoestima que você tem. É até difícil de falar. Baixa autoestima. Parece redundância, né? Mas é alto de si mesmo. O crente tem que aprender a se valorizar um pouco. Você não está mais naquele tempo que usar uma tinta no cabelo é pecado. Se arrumar é pecado. Não é? Você não está mais naquele tempo não. Se arruma. Acorda amanhã, coloca a melhor roupa. Aproveita que está friozão aí, ó. Hoje à noite já tira a roupa do guarda-roupa para sair o cheiro de mofo. Tira do guarda-roupa para sair o cheiro de naftalina. Tira. Pendura lá na cozinha a roupa, aquela roupa bonita, e fala: amanhã cedo eu vou sair de casa desse jeito. Aleluia! Glória a Deus. Sabe, levanta a cabeça. Levanta a cabeça. Isso sim é ser empoderado. Isso sim, irmã, é ser empoderada. Empoderada por Jesus. Aleluia. Cheia de poder significa cheia de poder, é por dentro. Empoderar é quando recebe de fora. Glória a Deus. Não precisa de ninguém te elogiar para você achar que você é uma bênção. Não precisa. Deus está falando que você tem valor, que você é valoroso, você é valorosa. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom. Deus é bom. Tá? Então ele superou a baixa autoestima. Segundo lugar, versículo 27. Versículo 27. Não vou demorar não, gente. Tá? Olha aí. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos e fez como o Senhor lhe dissera. E sucedeu que, temendo ele a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não fez de dia, mas fê-lo à noite. Diga assim: Gideão
superou sua baixa autoestima. Diga, Gideão superou o medo. Diga assim, ele teve medo, mesmo assim ele fez. Quando Deus falou, não, você vai, rapaz, você vai. Você é o menor da sua casa é a menor daqui de Ofra. Dentro de Ofra, a sua tribo é a menor que tem, tá? Você é o mais pobre, sua família é a mais pobre, mas eu sei o valor que você tem, tá? Então levanta a tua cabeça, porque eu vou com você. Eu vou com você, você não vai na tua força. Não é porque você tem valor que você vai vencer porque eu vou com você, tá? E se eu vou com você, você não precisa se preocupar com mais nada. Glória a Deus. Mas ele é igual a gente? Deus falou, mas eu vou me precaver. O que ele fez? Esperou anoitecer, chamou uns homens com ele e falou assim, vamos acabar com todos esses postes ídolo que está no monte aí. Tem um monte de poste cheio de adoração lá para o pessoal adorar Baal, sabe? Adorar deuses estranhos. Eu não vou fazer de dia não, porque na minha casa eu vou ter resistência. Mas quando chegar de noite, eu vou descer o rei, eu vou derrubar tudo. Aí durante a noite ele saiu nos montes de Israel, derrubando tudo que é idolatria. Com medo, diga assim, com medo. Mas ele fez. Quem disse que você não pode ter medo? Apenas faça. Não, mas eu estou com medo. E daí? Faça com medo. Ah, mas eu estou com medo. E daí? Vai para cima. Ah, mas eu estou com medo. Eu não sei se devo. Deve. Ah, mas eu estou com medo. Mas o Senhor não mandou? Se o Senhor mandou, vai com medo ou sem medo, que o Senhor é quem vai dar vitória. Não é você. E outra, se o Senhor mandou, Ele se responsabiliza. Ele se responsabiliza. Glória a Deus. Então ele, mesmo com medo, ele superou o medo e ele foi. Então supera o teu medo. Está com medo de dirigir, está com medo de enfrentar um novo trabalho, está com medo de mudar o ramo de atividade, está com medo de enfrentar uma situação, está com medo de enfrentar alguma dificuldade numa conversa que vai ter que ter, está com medo de fazer uma mudança. Ei, o medo não é problema. O problema é se Deus não fosse contigo. Mas Deus está falando aqui, ó, aleluia, que, aleluia, você pode ir porque Ele é com você. Glória a Deus, Ele é contigo. Bendito é o nome do Senhor. O problema estaria se Ele não dissesse eu sou contigo. Aí você teria medo e teria razão para não fazer. Mas não, Deus está dizendo pode ir, eu estou contigo. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Diga, ele superou a baixa autoestima. Superou o medo. Amém. Diga, superou a dúvida. Versículos 36 ao 40, por favor. Glória a Deus. Aí vai Gideão agora pedir prova para Deus, porque o crente é cheio dessas coisas, né? Já viu quando o crente aprende com os crentes aí, ele aprende a dedeologia. A dedeologia é assim. Ele está com uma dúvida, ele não ora, né? Para começar, não ora. Bíblia, então, ele só sabe que tem duas capas, uma de cada lado, capa e contracapa. Aí ele está com dúvida. Aí ele precisa resolver alguma coisa, ele fala assim, Senhor, fala comigo. Fala comigo. Aí ele fala assim, ó, onde abrir eu vou colocar o dedo. Isso chama-se dedeologia. Dedeologia. Aí cai lá em Oséias, né? Vai, casa com uma mulher das prostituições. Ele fala, o sangue de Jesus tem poder. Aí ele fala, Senhor, eu acho que o Senhor não entendeu. Aí ele fecha de novo, Senhor, de novo. Aí quando ele abre, cai nas páginas brancas. Aí ele entende e fala assim, Deus não está querendo falar comigo. Parece a história do filho de Davi, né? Lembra da história do filho de Davi, de Absalão? O crente quando ele já se acha melhor do que o pastor na igreja. O pastor não prega mais nada, estou cansado já disso.
vou abrir meu ministério. Aí ele vai orar e faz a dedologia, Deus não fala com ele. Aí ele vai na casa da irmã Maria Profeta, a irmã Maria Profeta não tem nada para ele. Ô Jesus, aí ele vai na tarde da benção, vira um problema. Ele vai na consagração, nada. Aí Deus usa um profeta na igreja, fala com quem está atrás, quem está na frente, quem está à direita e à esquerda, e ele lá ninguém vê ele. Mas ele quer abrir uma igreja. Ele tem certeza que ele tem um chamado. O pastor não está com nada. Aí ele ora, Deus não responde. Mas aí de noite, ele sonha. Lá no livro de Samuel, sabe? Davi fugindo de Absalão. Quando de manhã ele acorda e fala para a esposa que ora menos ainda, e fala: você não sabe de uma coisa, mulher? Sonhei essa noite com Davi fugindo de Absalão. A mulher fala: confirmação. Confirmação do quê? Absalão está mandando você abrir o salão. Vamos abrir o salão. E aí, dá no quê? Dá no que meia dúzia de crentes sai da igreja, acompanha, ele junta mais uns 15 ali, e depois de 1 mês, 2 meses, fecha o salão. Fecha o salão. Porque ele não tinha paciência para lidar com o povo, para orientar, não tinha preparo, não tinha chamada, e Deus não falou com ele. Aí fecha o salão. A meia dúzia de crentes que acompanhou ele de vergonha não volta, os outros 12 ficam tudo desviado e pronto, a desgraceira está feita. Agora, mesmo com medo, se Deus te mandou ir, faça, porque Deus vai te abençoar. Ouça a pregação, ouça o que Deus está dizendo. Se Deus falou que é contigo, faça. Se Deus não falou, aquieta. Mas se Deus falou, faça. Amém? Glória a Deus, está bem enfatizado, não edita nada, tá? Não edita nada, porque depois alguém vai falar assim: aquele dia lá o Senhor falou, faça sem medo. Não, se Deus falou, pode fazer. Se Deus não falou, eu não vou falar nada, tá? Mas Juízes 36, 6 do 36 ao 40 diz assim, olha: e disse de Gideão a Deus, Deus falou: vai que eu vou ser contigo. Aí ele disse a Deus: se has de livrar Israel por minha mão, como tens dito, olha Gideão, eis que eu porei um velo de lã, a gente chama de novelo, tá? Eu vou colocar um novelo de lã na eira, sabe? Lá no meio do terreno. Se o orvalho estiver somente no novelo e a secura estiver em toda a terra, eu reconhecerei que has de livrar Israel por minha mão, como tu tem dito. Tá? Olha lá. E assim sucedeu, porque no outro dia se levantou de madrugada e apertou o novelo de lã, e de orvalho o velo de lã espremeu uma taça cheia de água. Tá? E Gideão disse a Deus, pronto, lá vai Gideão de novo, ó. Olha o crente: Senhor, confirma para mim, tá lá, olha lá. Não se acenda a tua ira contra mim, a tua ira, se ainda falar só desta vez, rogo-te que só desta vez faça a prova com o velo, rogo-te que se só no velo haja secura, e em toda a terra haja orvalho. E Deus assim fez naquela noite, pois só no velo havia secura, e sobre toda a terra havia orvalho. Molhou a terra toda, mas o velo de lã estava seco. Tá? Então Gideão tinha dúvida, pediu prova para Deus, e Deus deu prova para Gideão. Aleluia. Sabe para quê? Para Gideão entender que quando Deus chama, não restará dúvida. Quando Deus tem algo na tua vida, meu filho e minha filha, não haverá dúvida. Mas pastor, eu não tenho certeza. Pastor, eu quero conversar com o senhor, porque eu não sei, eu estou com uma dúvida. Não tem, acabou. Já tem dúvida, não sabe, não faça. Pastor, Deus falou comigo, eu tenho uma certeza, uma convicção bem grande. Se você tem, faça. Pronto, sabe?
Eu estou com dúvida, não sei se está certo ou está errado. Está errado, porque tem dúvida. Agora, quando a paz de Deus, que excede todo entendimento, sabe, pousar no nosso coração, irmão, tranquilidade, tranquilidade. Então ele superou a dúvida. E você acha que mesmo depois disso ele não teve dúvida? Teve, mas ele foi. Porque superar é temer e ir, superar é ter dúvida e ir, superar é saber que não é capaz, mas se Deus me chamou, eu vou. Superar é isso. Glória a Deus. Isso é superar. Glória a Deus. Em quarto lugar, Gideão superou a lógica humana. Superou a lógica humana, tá? Porque ele arregimentou 32 mil soldados. Os midianitas tinham quantos mil? 15. Era mais que o dobro. Era mais que o dobro, tá? Aí no capítulo 7, versículos 2 a 7, está o texto lá. Deus fala: Gideão, é muita gente. Fala para quem for medroso, covarde, medroso, ó. Como que é, pastor? Vaza, vai embora. Covarde, medroso, inseguro, sabe? Vai embora, tá? Vai embora. Tá joia? Muita gente. Tá certo? Próximo versículo 3. Olha aí, ó. Quem for covarde e medroso, vai embora. Porque eu não quero ninguém dizendo aí que venceram porque foram bons. Não, a glória é minha. A glória é minha. Eu que estou pegando um camarada inseguro, pobre, simples, comum, e vou fazer dele um soldado valente. Sou eu que vou fazer, a glória é minha. Mas quem vai receber o nome de honra é você, Gideão. Glória a Deus, é isso que Deus quer que você entenda. É Ele que vai pegar você, uma pessoa simples, comum, uma pessoa, sabe, que não tem aquela capacidade sobrenatural, que não fala vários idiomas, que não é conhecido internacionalmente. É Deus que vai transformar em alguém que vai mudar a história de uma casa, de uma família, de uma parentela, de uma cidade, de uma igreja. É você que Deus vai usar. Versículo 4, por favor. E disse o Senhor a Gideão, olha lá, quando ele fez isso, o texto fala que só ficou 10 mil. Só ficou 10 mil de 32 mil. Aí 10 mil, Gideão falou: e agora? Eles têm 5 mil a mais. O que eu vou fazer? Aí o texto vai dizer que Deus fala: não, ainda é muita gente. É muita gente. Manda eles descer lá para o ribeiro. Quando eles estiverem no ribeiro, você observa, Gideão. Observa aqueles que vão ajoelhar e lamber a água como cão. Porque eu quero mostrar para você, Gideão, que eu não preciso de muita gente para dar livramento. Que eu não preciso de muita sabedoria para operar milagre. Que eu não preciso de muito enfeite para dar fruto. Que eu não preciso, sabe, de muito rodeio para realizar grandes coisas, Gideão. Olha lá, manda, tá certo? Aqueles que descer a água e lamber, você tira fora. Mas aqueles que ajoelharem, pegarem a água com a mão e levarem até a boca, você separa. Dos que levaram a água, pegaram com a mão e levaram a boca, 300 homens. E Deus falou: quem abaixou a cabeça para beber água e colocou a boca na água de joelho, manda tudo embora. Porque Deus queria mostrar para Gideão que esses que não tiveram, sabe, que colocaram as duas mãos no chão, largando espada e escudo, não estão preparados para guerrear. Que aquele que se dobrou e colocou a boca na água, não está preparado para guerrear, porque ele não vai colocar o olho no inimigo, ele vai se distrair. E eu não quero soldado assim na guerra, assim também é a nossa guerra. Nós não podemos, irmão, distrair um minuto. A distração tem sido um dos maiores problemas de crente no culto, na igreja e também na vida.
Sabe, você não pode largar a tua espada da sua mão de jeito nenhum. Você não pode largar o escudo da tua mão de jeito nenhum. Você não pode tirar os olhos do inimigo de jeito nenhum. Você tem que estar atento no carro, na igreja, no trabalho, em qualquer lugar. A cabeça erguida, a espada numa mão, o escudo na outra. Glória a Deus, preparado para guerrear, porque você não sabe o momento em que Deus vai te chamar para uma nova e grande batalha. Glória a Deus. E Deus falou: somente esses 300 que ajoelharam e pegaram água e lamberam a água da mão, que não abaixaram a cabeça, você chama para estarem com você. E com esses 300 homens aí, Gideão venceu uma guerra de contra 15 mil soldados. Glória a Deus, porque ele superou, porque acreditou que Deus o chamou para uma grande superação. Glória a Deus, glória a Deus. Aprenda uma coisa, tá? A superação, diga assim, a superação começa com um sinal. Olha para mim aqui. O sinal da superação é o chamado de Deus na tua vida. Pastor, não entendi, eu vou desenhar. Estou brincando, não vou desenhar, que você não precisa, tá? Mas o chamado de Deus, o sinal de Deus para a tua vida, para você superar, é entender: Deus me chamou para esse negócio. Pergunta para quem está ao seu lado: você tem convicção que Deus te chamou para esse negócio? Isso. Agora diga para ele assim: então pode se preparar, que nada vai te segurar e você vai superar. Glória a Deus. Segundo, estamos concluindo já, tá? O que a gente aprende com isso, tá? A superação começa com um sinal, e o sinal é o chamado. Segundo, Deus usa improváveis, tá? Onde vemos limitação, Deus vê potencial. Onde você vê, não dá, não consigo, Deus está vendo potencial escondido lá dentro, tá? Terceiro, a obediência é o que mais importa. A fé, ela cresce no caminho, sabe? Senhor, somos cegos, cura a gente. Aí Jesus disse o quê? O leproso, perdão: o Senhor pode nos purificar? Posso, claro. Mas faz o seguinte: vai. Não colocou a mão e não liberou a palavra de cura, mas falou para o cego assim: vai e mostra-te ao sacerdote. E indo eles pelo caminho, olharam um para o outro, e a pele estava sã. Porque a obediência é o que vem em primeiro lugar. A fé, no meio do caminho, ela vai se agigantando. Glória a Deus. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Gideão, para a gente concluir, fique de pé, por favor, para a gente concluir essa segunda mensagem da série Superação, tá? Gideão precisou primeiro vencer os seus medos e crenças limitantes. Sabe o que é crença limitante? É você: não, para mim não dá. Sabe? Tem crenças impulsionadoras e crenças limitantes. Para mim não dá, isso não é para mim não. Estou muito velho. Eu não sei. Eu não posso. Isso é crença limitante, tá? Então Gideão, ele venceu seus medos e crenças limitantes, para só depois vencer os inimigos que estavam do lado de fora. Então essa noite eu desafio você a entender, a compreender e manter uma convicção acesa, latente dentro de você, de que se Deus te chamou para algo, você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Levante suas mãos para o céu, feche os seus olhos e adore ao Senhor com o ministério de louvor. O medo não vai me parar. O grande eu sou comigo está. Mesmo que o mar esteja em frente, tenho certeza que eu vou passar. O medo
Diga assim: o medo não vai parar. Diga assim: em Cristo eu sou imparável. Amém? Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, esteja com todo o povo de Deus, não somente agora, mas para todo sempre. Junto ligamos? Deus abençoe.